Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vocês pediram e estamos de volta agora com a parte 2 da nossa série sobre OWL Carrossel. O que mais esse plugin pode nos ajudar? Que outras funcionalidades ele tem? Já pegue o seu café e me acompanhe depois da vinheta. No nosso último vídeo, que vai estar com o link aqui na descrição, nós começamos um pequeno projeto para aprendermos juntos as funcionalidades do OWL Carrossel. Vamos ver como é que está o nosso projeto agora? Vou abrir aqui no meu navegador o arquivo index.html. Então aqui está o nosso exemplo, o nosso projeto de um pequeno slide, onde nós podemos passar para o próximo, e nós vemos que já está aqui com o loop natural, acontecendo sozinho. Também nós vemos aqui que já está com o autoplay. Tudo isso está muito bom. Mas será que podemos melhorar ainda mais o projeto? Com certeza. Vamos ver algumas novas funcionalidades do OWL Carrossel hoje. Mas para começar, vamos deixar o nosso projeto um pouco mais bonito. Nós vemos que aqui o texto também não está tão agradável. Vamos tentar centralizar também o nosso slide para que fique mais agradável para o usuário. Podemos fazer isso por instalar o Bootstrap. Você com certeza deve saber o que é o Bootstrap, que envolve criar sites mais bonitos. Em outra ocasião podemos até gravar ali uma playlist sobre o Bootstrap, mas isso fica para um outro vídeo. Vamos abrir aqui o navegador em uma nova aba, pesquise por Bootstrap. Vamos abrir aqui o primeiro link, clicar aqui na parte de download, e nós iremos usar aqui a CDN do Bootstrap, ou seja, iremos usar ali um link para puxar da internet todo o arquivo CSS que precisamos do Bootstrap, para deixar o nosso projeto um pouco mais agradável. Então copie essa linha que está com o link Hell, e vamos abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio. Aqui está o HTML do nosso projeto. E aqui vamos adicionar essa linha que nós copiamos. Ela é um pouco grande mesmo, não se preocupe, pois está se referindo ao CDN. Agora vamos voltar aqui ao nosso código e deixar um pouco mais bonito. Primeiro, vamos adicionar aqui uma div com a classe Container. E vamos fazer isso em volta de todo o nosso projeto. Já vamos ver uma diferença lá. Voltar aqui no navegador, pode fechar a aba do Bootstrap. Vamos atualizar a página. Veja que está bem mais agradável. A fonte e também o nosso slide já está centralizado. Agora sim, vamos partir para o OWL Carrossel. Vamos citar algumas situações e como ele pode nos ajudar. Por exemplo, veja no nosso slide que ele está com imagens interessantes. Mas se eu passar aqui o mouse em cima de uma imagem que eu gostei, para ver melhor, ele não para, ele continua. Mas eu quero que ele pare quando eu passar o mouse em cima, porque eu gostei de uma imagem. Será que ele pode nos ajudar? Pode sim, veja no código. Basta voltarmos aqui onde declaramos o OWL Carrossel e colocar mais uma opção, chamada Autoplay Hover Pause. Essa opção, por padrão, ela é false. Vamos colocá-la como true, ou seja, nós vamos querer que pare o nosso slide quando passarmos o mouse por cima. Vamos ver se funciona? Atualizar nossa página, e agora quando eu coloco o mouse por cima, parou o nosso slide. Eu posso ver ali a imagem que eu gostei. Se eu tirar o mouse, volta o slide normal. Voltou aqui e está funcionando bem essa parte. Essa é uma primeira situação. Mas vamos imaginar outra. Se eu atualizar a página, eu vou ver que sempre começa com a mesma imagem, aqui de Star Wars. Mas e se eu quisesse que a primeira imagem que aparecesse no slide, que começasse, fosse a dos Vingadores? Como eu poderia fazer isso? Também tem uma opção no OWL Carrossel para isso. Vamos voltar aqui no código e colocar a opção Start Position, ou seja, a posição que vai começar o slide. Aqui nós podemos informar uma posição como um array. Se você ainda não sabe o que é um array, ainda iremos fazer vídeos falando sobre isso. Mas é basicamente ali um conjunto de elementos com posições. E a primeira posição em um array é 0. Em outras palavras, a primeira imagem que aparece em nosso slide é a imagem 0. Então se quisermos que comece da segunda imagem, basta informar aqui a posição 1. Vamos voltar e ver o que acontece? Nós vimos que aqui era a primeira imagem de Star Wars.
se eu atualizar a página, agora começou da outra imagem de Star Wars. E se eu quiser que comece dos Vingadores? Basta informar a posição 2, que representa a terceira imagem. Atualizando, vou ver que vai sempre começar dos Vingadores. Uma outra situação. Percebe que aqui quando passa o slide, ele está passando de uma em uma imagem. Apenas uma. Mas e se eu quiser que o slide comece a passar de duas em duas imagens? Ou de 3 em 3? Também tem uma opção disso no OWL Carrossel. Volte aqui no código. Vamos colocar aqui a opção Slide By. Ou seja, a cada quanto que eu quero que passe. Por padrão, ele passa de 1 em 1. Mas e se eu quiser que passe de 2 em 2? Basta informar aqui o número 2. Vamos até mudar aqui o timeout para apenas 1000 milissegundos para passar a cada 1 segundo. Vai ficar mais fácil para a gente ver. Então vai passar a cada 2 slides, certo? Atualizou, tem 2 aqui. Passou de 2. Tem 2 e vai passando. Esses 2 aqui. Incrível, não é? Se voltar aqui e colocar de 3 em 3... atualizar a página, passou esses 3. Mais uma funcionalidade do WL. Mas vamos pensar em mais uma situação. Vou voltar aqui no código para continuar passando de 1 em 1, para a gente conseguir analisar isso. Ó. Então está passando de 1 em 1. Perceba que a transição de um slide para o outro é um tanto bruta. Perceba que passa de uma maneira brusca. E se eu quiser mudar a transição, deixar uma transição mais agradável, mais bonita para o usuário? Também é possível fazer isso, com as transições do CSS3. Vamos acessar aqui ao lado na nova aba, o CSS3, vamos olhar as transições dele. Vamos descer aqui embaixo e olhar essa aqui, ó, sobre a velocidade da transição. Aqui traz várias classes do CSS que nos ajudam a ter transições agradáveis, que realmente ajudam na experiência do usuário. Olhe, por exemplo, essa aqui, chamada Easy. Será que o OWL Carrossel nos ajuda a ter essas transições agradáveis? Tem sim. Se nós copiarmos aqui, por exemplo, Easy, voltarmos aqui no nosso OWL Carrossel e adicionarmos a opção Slide Transition, podemos adicionar aqui então Easy como uma opção, um tipo de transição de CSS3. Será que vai fazer diferença? Vamos voltar aqui no nosso projeto, atualizar. Perceba que já fez uma diferença, um pouco mais agradável. Mas tem outras opções. Por exemplo, linear. Vamos ver o que acontece quando colocamos essa classe lá no nosso OWL Carrossel? Então, linear. Atualizando a página. Olha, já ficou mais bonito ainda. Vamos ver outra opção. Easy In. Colamos aqui. Atualizamos. E agora uma transição diferente e o nosso slide está ficando cada vez mais bonito. Por último, vamos imaginar o seguinte. O nosso slide agora ele está indo da esquerda para a direita. Mas e se eu quiser inverter a ordem, o sentido do slide aparecendo? Também é possível fazer isso com o WL Carrossel. Vamos voltar aqui no nosso código. Ele possui também uma opção chamada RTL. Essa opção significa Right to Left, ou direita para esquerda. Por padrão, essa opção ela é false, ou seja, sempre vai da esquerda para a direita. Mas se colocarmos aqui true, o que acontece? Vamos atualizar aqui a página e vamos ver que agora está indo da direita para a esquerda. Impressionante. Mas algo muito interessante que temos no OWL Carrossel são seus eventos. Esses eventos nos ajudam a customizar o nosso plugin, customizar o nosso slide da maneira que nós desejamos. Por exemplo, volte aqui na tela e perceba que nós temos os botões próximo e anterior. Mas e se quiséssemos ter os nossos próprios botões de próximo e anterior? Isso é possível com o OWL Carrossel. Para fazer isso, vamos voltar aqui em nosso código. E aqui abaixo da div OWL Carrossel, vamos criar aqui uma outra div com a classe navegação. Iremos criar aqui dois botões. O primeiro botão, nós iremos dar um ID para ele de botão anterior.
Podemos até dar aqui algumas classes para ele depois, mas iremos colocar aqui então, voltar. E também podemos duplicar essa linha, copiar aqui e colar, e chamar o botão de próximo. Vou colocar aqui seguir. Então, vamos aqui atualizar a nossa página. Temos nossos dois botões, voltar e seguir. Mas esses botões não estão muito agradáveis, não é mesmo? Vamos colocar algumas classes aqui do Bootstrap para que eles fiquem melhores. Voltando aqui no nosso código, vamos colocar a classe btn para eles. Essa é uma classe nativa do Bootstrap. Já ficaram mais agradáveis. Entretanto, é muito comum nós olharmos nos sites não botões como anterior e próximo, mas sim símbolos como uma setinha para ir, o botão de próximo, e uma setinha de anterior. Será que não poderíamos usar também esses ícones aqui no nosso projeto? Com certeza podemos. Para isso, nós iremos usar uma ferramenta muito interessante chamada Font Awesome. Acesse aí no navegador, em uma outra aba, fontawesome.com. Vamos vir aqui em Start. Descendo aqui nessa página, vamos acessar a opção Download. E por fim, Download Font Awesome. Eu já baixei, mas você pode baixar aí também no seu computador. E já está aqui na minha área de trabalho. Aqui está ele. Eu vou copiá-lo, recortá-lo e levar para dentro do nosso projeto. Vou colar ele aqui e extraí-lo. Esse zip você pode excluir, não tem problema. E vamos renomear essa pasta para apenas Font Awesome. Vamos selecioná-la, tirá-la daqui e colocar dentro de lib. Pronto, Font Awesome. E vamos incluí-la aqui no nosso código. Abaixo aqui do Bootstrap, vamos declarar uma outra tag link. Vamos colocar então que vai estar dentro de lib, Font Awesome, css, all.css. Com esse arquivo, já temos acesso a todos os ícones do Font Awesome. Mas vamos colocá-los agora nos nossos botões. Vamos descer um pouco aqui o nosso código, até onde vemos aqui os nossos botões, e vamos tirar os textos. Tirar eles daqui. E vamos declarar aqui uma tag i, vamos criar uma tag de ícone. E dentro dela, basta colocar uma class FAS, Font Awesome, e o nome do ícone. No caso, é o FAS Chevron Left para a nossa seta que é da esquerda, e para a seta da direita basta copiar então essa tag e colá-la aqui embaixo. Mas agora com a mesma classe, mas no final de left ser right. E além disso, vamos colocar aqui no nosso botão uma outra classe do Bootstrap chamada btn Outline Dark. Adicionamos aqui nos dois botões. Vamos voltar? Vou até fechar essa página. Vamos atualizar. Parece que os ícones não vieram. Vamos voltar aqui no nosso código e mudar esse pequeno detalhe. Apenas a primeira classe é FAS, a segunda a gente tira e deixa apenas FA. Então, atualizamos aqui essas duas classes, tirando o S, atualizamos e aqui está então os nossos botões de anterior e de próximo. Vamos posicioná-los agora aqui à esquerda e à direita do nosso slide. Para isso, vamos usar um pouco de CSS. Volte aqui no seu código, agora no código estilo.css. Vamos adicionar aqui um estilo CSS tanto para o botão anterior, ID botão anterior, como também para o botão próximo. Iremos colocar dois estilos CSS. Primeiro, iremos dar para eles um position absolute. E também o estilo top 175 pixels. Depois aqui embaixo, iremos colocar um estilo CSS específico para o botão anterior, que é left igual a 35 pixels. E o botão próximo irá ter um right de 35 pixels também. Vamos ver como é que ficou? Vamos voltar aqui no navegador e ao atualizar, vemos que os botões aqui já estão corretamente posicionados. Agora, iremos realmente programar os botões para que eles mandem para frente e também para trás, o anterior e o próximo. Vamos fazer isso agora em nosso código HTML.
Volte aqui no index.html e aqui no nosso JavaScript vamos fazer uma pequena mudança. Primeira coisa, aqui não iremos mais declarar o OWL carrossel dessa maneira. Iremos armazená-lo em uma variável, var OWL, por exemplo. Ele vai ser igual à seleção do elemento com a classe OWL carrossel. E aí sim iremos colocar aqui OWL.OWL carrossel. Isso não mudou nada até agora, mas vamos adicionar um evento para os botões de anterior e próximo. Veja o código. Vamos aqui embaixo e vamos selecionar com jQuery, por exemplo, o botão anterior. Vamos usar aqui um método chamado on. Esse método vai fazer com que o nosso navegador fique ali esperando, aguardando, até o momento de fazermos alguma coisa na nossa página. E quando isso acontecer, ele vai executar uma função. Isso é o que nós chamamos de eventos. Eles ficam ali como que um gatilho, esperando alguma coisa acontecer. Então, vamos aqui no código colocar onClick. Em outras palavras, o navegador vai ficar esperando que o botão anterior seja clicado. Quando isso acontecer, nós vamos executar uma função. E essa função irá fazer o seguinte. Vamos pegar então o OWL que nós armazenamos numa variável e vamos executar nele um método chamado trigger. Ou seja, ele vai disparar alguma coisa. O que ele vai fazer? Vai colocar aqui o prev.owl carrossel. O prev.owl carrossel, esse na verdade é o evento disparado quando nós voltamos o nosso slide quando vamos para frente. Mas isso acontece por baixo dos panos. Mas agora estamos manipulando isso. Estamos dizendo que queremos que isso aconteça quando clicarmos no botão que nós criamos. Por isso, vamos voltar aqui e até tirar aqui a opção de navtext. Não vamos mais colocar o anterior e próximo do OWL, não. Vamos usar apenas os nossos. Vamos voltar aqui no navegador, atualizar a página, então não tem mais aqui. Vamos até tirar o nav, para não ter mais também. Atualizamos, não tem mais nada. Quando eu clico aqui no botão de voltar, voltou. E quando eu coloco para ir para frente, está indo. Mas podemos fazer o seguinte, vamos voltar aqui e tirar também o RTL, vamos colocar como false, para continuar indo no sentido normal. Vamos atualizar? E agora sim, ó. Esse aqui ainda não foi programado, mas se vermos aqui, ó, já está voltando o nosso slide. Vamos programar também o botão de ir para frente. Voltando aqui no nosso código, vamos selecionar com jQuery também o ID, botão, próximo. E iremos fazer a mesma coisa. Iremos falar que quando acontecer um clique, iremos executar uma outra função. E da mesma forma, iremos fazer o OWL.trigger, mas agora o next.owl.carrossel. Basta atualizar a página, e agora quando clicamos aqui, ele vai para frente. E agora também ele volta para trás. Vemos assim então que o nosso carrossel está realmente ganhando vida. Estamos conseguindo até fazer aqui algumas customizações no nosso projeto. Mas e se quiséssemos fazer outros eventos ou outras transições CSS como nós vimos hoje? Isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Tudo que aprendemos aqui, eventos em JavaScript, seletores HTML e CSS, nós ensinamos isso com mais detalhes no nosso curso de Fundamentos da Web. A gente vai desenvolver do zero mesmo, esse arquivo aqui, que faz uma tela de login, que pode ser aplicado a qualquer empresa, né? Basta você trocar aí o logotipo. Mas não é só esse projeto. Você também vai aprender a desenvolver aí uma lista de tarefas. E é uma lista de tarefas funcional, porque tem o JavaScript por trás, fazendo essa lista de tarefas funcionar de verdade. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar uma tarefa, por exemplo... Estudar React. Ou então, estudar MySQL. Estudar PHP 7. Estudar JavaScript. Também nós vamos aprender lógica de programação com alguns exemplos, por exemplo, da tabuada. Como é que eu faço para trabalhar com array? Como é que eu faço para trabalhar com cálculos? E também funcional, basta você digitar aqui o número que você quiser e você vai ter lá a tabuada calculada dinamicamente. É isso aí. No site, nós vamos criar esse site aqui com você, esse layout do zero. É um layout onde nós desenvolvemos cada módulo separado, em aulas separadas, explicando como funciona o conceito. Serve como base para você construir qualquer layout e ele também é responsivo. A gente vai falar sobre responsive web design
como fazer para esse site trabalhar bem nos dispositivos móveis. Por exemplo, você está no celular, como é que eu faço para clicar e o menu aparecer bonitinho assim. Então é um curso muito interessante, muito completo para quem está começando. E tem inclusive um cupom de desconto exclusivo para você aqui embaixo na descrição. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Jovens Padawans, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Sabe aquele seu amigo da faculdade ou seu amigo do trabalho? Será que essa dica do OWL pode ajudá-lo? Manda para ele também vai gostar bastante. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser caneca, tem no nosso site. Camiseta também você pode encontrar no nosso site. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais! Camiseta também, HCode Store, acesse lá. Volta, porque você abafou o som. Ah, qual é, mano? Pô, quando nós quer fazer um negócio legal, aí eu bafo o som. Se quiser caneca, tem no nosso site, HCode Store, camiseta também. Vamos lá. Eu não sei o que falar. É.